Pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula a gente vai resolver essa questão 3 da prova da Escola Naval de Matemática 2020-2021. Então ela diz o seguinte: sejam as retas no R3, ele dá R1, tá? Com o lambda pertencente aos reais, e R2 com mi pertencente aos reais, tá certo? Tomando o plano alfa definido pelas retas R1 e R2, alfa intersecta o eixo Z no valor de Z igual a... Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, a gente replica aqui o que a gente tem no enunciado. A reta R1, tá certo? X, Y, Z. Isso aqui é um ponto que passa pela reta, tá certo? E isso aqui é um parâmetro, tá? Lambda pertencente ao real, que multiplica um vetor, tá ok? R2 a mesma coisa. A gente tem X, Y, Z. Aqui a gente tem um ponto que passa pela reta, tá certo? E o mi que multiplica um vetor, tá? Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui para vocês verem. Aqui é o vetor diretor da reta R1, tá? E aqui a reta R1 passa por esse ponto. Mesma coisa para R2. Aqui é o vetor diretor da reta R2, tá certo? E a reta R2 passa por esse ponto aqui. Pessoal, aqui eu fiz uma representação do que está acontecendo, tá certo? Então, o plano alfa ele é definido pelas retas R1 e R2, tá? Então, aqui eu coloquei o vetor diretor 1, tá certo? Que seria o vetor diretor da reta R1. E aqui eu coloquei o vetor diretor da reta R2, tá certo? E aí eu representei aqui, ó, menos 10, 5, 0, menos 5, 0 e 10. E aí, pessoal, a gente vai fazer um produto vetorial, tá certo? Para quê? Para a gente encontrar o vetor normal ao plano, tá? Então, a gente vai encontrar o produto vetorial, tá? Do vetor V1 com vetor V2, tá? O produto vetorial V1 e V2, pessoal, ele na verdade, pela regra da mão direita, ele seria um vetor para baixo, tá certo? E V2 vetorial V1, ele é esse vetor que eu representei em verde aqui, para cima, tá? Pela regra da mão direita. Mas tanto faz, pessoal, porque ambos os vetores serão normais à superfície do plano, tá ok? E aí a gente resolve esse determinante aí, tá certo? Com esse determinante a gente vai encontrar o vetor normal ao plano, tá certo, pessoal? E aqui, no passo 3, eu só representei o vetor normal ao plano, colocando o 25 em evidência, porque aqui a gente tem 50, 100 e 25. Tá? O MDC entre eles vai ser o 25, tá certo? Então, o 25 que coloca em evidência aqui fica 2, 4 e 1, tá certo, pessoal? E aí, no passo 4, nós precisamos conhecer um ponto que pertença ao plano, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que igualar o x de R1 ao x de R2, o y de R1 ao y de R2 e o z de R1 ao z de R2, tá? Que seria o ponto P aqui, onde as retas, tá, se encontram. A gente sabe que onde elas se encontram é um ponto que pertence a esse plano, tá certo? Então a gente vai igualar as respectivas coordenadas de cada um, tá? Por exemplo, o x aqui no R1 vai ser x é igual a 2 mais menos 10 lambda, tá certo? O y vai ser 1,5 mais lambda vezes 5, tá certo? Então, a mesma coisa para R2, tá certo, pessoal? Então, a gente vai igualar o x de um com o x do outro, vai igualar o y de um com o y do outro e vai igualar o z de um com o z do outro, que a gente quer a interseção entre essas retas, pessoal. Tá? E a gente vai resolver isso daí, ok? Aqui é mais um passo à frente. E a gente vai encontrar, pessoal, que o x do ponto, o y do ponto e o z do ponto, eles são dados por essa representação aqui, tá? 2 menos 10 lambda, 1,5 mais 5 lambda e 0 mais 0 lambda, que significa esse ponto aqui, ó, 500. Como é que eu obtive ele?
eu simplesmente substituí o lambda. Olha só, está todo mundo em função de lambda aqui, né? Então, eu só peguei esse lambda, que é menos 0,3, e substituí aqui, pessoal. Tá? Então, a gente encontra que o x do ponto, y do ponto e z do ponto é o 5, 0 e 0. Tá ok? E aí, pessoal, no passo 5, a gente vai trabalhar com o plano alfa. Tá? O plano alfa ele vai ter como vetor normal a ele esse vetorzinho aqui que a gente encontrou no passo 3. Ó. Repara só, aqui é o 2, tá certo? Aqui é o 2, aqui é o 4 e aqui é o 1. Repara aqui, pessoal, aqui a gente tem o 2, a gente tem o 4 para o y e tem o 1 para o z, tá certo? Então, esse é o vetor normal ao plano, mais um d, que é um termo independente, igual a 0, tá? Como é que a gente vai descobrir esse d? Pessoal, o ponto P pertence a alfa. Então, se a gente substituir o 5, 0, 0, respectivamente no x, y e z, mais o d tem que ser igual a 0, tá certo? Então, fazendo essa substituição, a gente vai encontrar que o d vale menos 10, tá certo? Então, a nossa equação do plano alfa ela é 2x mais 4y mais z menos 10 igual a 0. E aí, pessoal, como é que a gente sabe em que ponto que ele intercepta o eixo z? Basta a gente fazer o x e o y igual a 0, tá certo, pessoal? Fazendo o x e o y igual a 0, a gente vai descobrir aonde que ele intersecta o eixo z, tá? Vai intersectar então em z igual a 10, tornando correta para a gente a resposta, a letra D, tá certo? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma questãozinha aí de geometria na R3. Eu estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.